Olá, eu sou o Murilo, um estudante do quinto ano de Engenharia Aeronáutica e eu estou aqui para apresentar um projeto de divulgação científica relacionado a estruturas aeronáuticas. Bom, a apresentação ela vai ser dividida em quatro partes. Primeiro, uma breve introdução e motivação para entender o motivo do estudo de estruturas aeronáuticas. Depois eu vou apresentar o grupo de estruturas aeronáuticas, que é o GEA. Depois disso eu vou falar um pouco sobre os materiais de construção utilizados na indústria aeronáutica. E por último, eu vou comentar sobre um projeto desenvolvido pelo GEA sobre estruturas com material compósito avançado. Para começar, então, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem medo de andar de avião ou por acaso conhece alguém que tenha? Pensa um pouco, pode pausar o vídeo se precisar e tenta lembrar de algum amigo, parente ou conhecido seu que tenha esse medo. Então, é bem provável que você tenha respondido sim, porque de acordo com o IBOP, que é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, cerca de 4 a cada 10 brasileiros têm medo de voar. E já que muita gente tem esse medo, eu queria trazer aqui alguns dados para mostrar o quão seguro é andar de avião. De acordo com The Economist, a probabilidade de acontecer um acidente aéreo é de aproximadamente uma em 5,4 milhões, ou seja, um número bem baixo. Além disso, de acordo com a Companhia Aérea Azul, a chance de sobrevivência de um acidente é de 95%. Agora, se a gente for considerar a probabilidade de morte, o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ele diz que esse valor é aproximadamente 1 em 205 mil. De fato, são números que mostram que o avião é um transporte bem seguro. A título de curiosidade, eu trouxe aqui outros dados. Ainda de acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a probabilidade de morte em um acidente de carro é 1 em 102, um número bem maior do que o do transporte aéreo. Além disso, você sabia que é mais provável que você seja atacado por um tubarão do que sofra um acidente de avião? Pois é, de acordo com o Museu Internacional de Vida Selvagem, a probabilidade de um ataque de tubarão é de 1 em 3,75 milhões, um valor que é maior que apresentado anteriormente para acidentes da aviação. E, bom, eu entendo que o medo das pessoas está relacionado com a tragédia que normalmente é um acidente de avião, porque apesar de ser muito improvável acontecer, quando acontece é praticamente letal. E por isso eu trouxe aqui dois estudos de casos sobre as principais causas dos acidentes aéreos. O primeiro, ele é da Boeing, ele contou com 183 acidentes, com perda total entre 1996 e 2005. E o segundo, ele é um pouco mais amplo, ele contou com 1.843 acidentes entre 1950 e 2006. E a gente pode ver nos dois casos que boa parte dos acidentes são ocasionados por erro de tripulação ou do piloto e também que fatores climáticos influenciam nos acidentes, além de outros motivos, né? Apesar disso, eu queria dar um foco maior na questão de falhas estruturais, que faz parte basicamente do segundo motivo que mais causou acidentes. Dessa maneira é simples perceber que o estudo das estruturas aeronáuticas é fundamental para melhorar a segurança da aviação. E, bom, por essa razão, o Grupo de Estruturas Aeronáuticas, que é o GEA, é um grupo de pesquisa da USP de São Carlos que tem como foco ampliar o entendimento dos materiais e das estruturas na área da engenharia aeronáutica. Para isso, o grupo tem duas principais vertentes de pesquisa, a previsão de falha estrutural e o monitoramento de falha estrutural, que eu vou explicar um pouco melhor individualmente. Primeiro, a previsão de falha estrutural. Vamos pensar antes na previsão do tempo, que basicamente é uma tentativa de prever o comportamento do clima em uma determinada região. Normalmente, a gente olha essa previsão do tempo para poder se prevenir de algum contratempo, ou seja, poder sair de casa com uma blusa de frio, colocar um guarda-chuva na mochila e desse jeito evitar algum perrengue ao longo do nosso dia. De forma análoga, a previsão de falha estrutural consiste na análise do comportamento da estrutura para poder entender como e quando o componente estrutural falhará. E a partir desse entendimento é possível evitar que a falha ocorra, aumentando a segurança do transporte aéreo. Bom, agora o monitoramento de falha estrutural. De novo, vamos pensar em um exemplo do dia a dia para facilitar o entendimento. Em um painel de carro, sempre tem várias luzes, né? E quando tem alguma coisa fora do comum, uma dessas luzes acende. Por exemplo, se o nível do óleo está baixo, um sensor vai medir esse nível e uma luz no painel vai acender, indicando que é preciso colocar mais óleo.
Outro exemplo legal também é o próprio corpo humano, que tem sensores do mesmo jeito, que seriam as terminações nervosas, que monitoram a situação de todo o corpo e transmitem as informações para a unidade de processamento, que é o nosso cérebro. De forma análoga, o monitoramento da falha estrutural em componentes aeronáuticos consiste em acompanhar a estrutura por meio de sensores e transmitir essas informações captadas para uma unidade de processamento, para verificar se é preciso algum reparo na estrutura ou até uma troca, e isso também aumenta a segurança das aeronaves. E, bom, para entender melhor as estruturas aeronáuticas, é preciso saber um pouco mais sobre os materiais de construção que são utilizados no meio aeronáutico. E, basicamente, a ciência dos materiais divide esses materiais em algumas classes e cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, e assim são usados em alguma parte da aeronave. Por exemplo, os materiais metálicos, como alumínio e aço, eles são utilizados na parte estrutural de asas e trem de pouso. Já materiais cerâmicos, como carbono, são utilizados em discos de freio. Os materiais poliméricos, como acrílico e borracha, eles são utilizados em partes internas, como janelas, assentos e fios. E por último, os materiais compostos, que basicamente são uma combinação de duas ou mais dessas classes de materiais, também podem ser utilizados em componentes estruturais. E bom, como o projeto que será divulgado adiante envolve materiais compostos, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa classe de materiais. A definição da literatura mostrada aí basicamente diz, de uma maneira formal, que o compósito é um material formado pela mistura de outros materiais, e essa combinação faz com que as características finais sejam melhores do que as características de cada material sozinho. Aqui é possível ver dois exemplos de material compósito. O primeiro, o concreto armado, que é utilizado para construções de casa e prédios. Apesar de ser bastante resistente, é um material bem pesado e com isso ele não é adequado para o uso aeronáutico. O outro exemplo já é um composto de uso aeronáutico, que é o carbono PPS. É um material de alto desempenho e bem mais leve que o concreto armado. E já que a gente está falando de estruturas aeronáuticas, vamos focar no material composto de uso aeronáutico e falar um pouco mais sobre a sua composição. Basicamente, esse material também é conhecido como laminado e ele é composto por reforçadores, que são fibras, e por uma matriz, que é um polímero. Ou seja, é feita uma mistura de fibras e polímeros, e isso formam lâminas que formam o laminado. E, bom, eu comentei que o composto de uso aeronáutico pode ser chamado de laminado, e também falei de lâminas, então eu vou explicar um pouco melhor a diferença entre lâmina e laminado. Para facilitar o entendimento, vamos pensar primeiro em uma lasanha. Basicamente, uma lasanha ela é feita a partir do empilhamento de algumas camadas, né? A gente coloca uma camada de massa, uma camada de recheio, outra camada de massa, outra camada de recheio e assim por diante. De forma análoga, o laminado ele é o empilhamento de lâminas, ou seja, a gente faz uma lâmina, que é uma mistura de fibra e polímero, e vai colocando uma em cima da outra, para formar assim o composto final, que é o laminado. Agora, vamos falar um pouquinho de outra coisa muito importante dos materiais compostos, que é a orientação das fibras. Basicamente, a direção de orientação das fibras, ela indica a direção de maior resistência do material. Ou seja, a força necessária para a estrutura falhar é maior quando está alinhada com as fibras. Na figura, a gente pode enxergar uma lâmina com fibras orientadas na direção 1. Então, é possível dizer que a força necessária para promover a falha é maior na direção 1 do que nas direções 2 e 3. Por exemplo, a força aplicada para causar a falha poderia ser 5 newtons na direção 2, enquanto seriam 10 newtons na direção 1. E isso por conta da orientação das fibras. E é bem legal que a gente pode enxergar isso até em exemplos da natureza, como a casca de uma banana. Na figura mostrada, é possível ver que as fibras da casca da banana elas estão na direção do comprimento, ou seja, elas vão de uma ponta até a outra. Então, se você puxar nessa direção, você vai ter muito mais dificuldade para rasgar a casca da banana do que se você puxasse em outra direção, por conta das orientações das fibras. Então, como visto, a orientação das fibras é um fator importante para determinar a resistência do material. E aí, uma simples regra de projeto utilizada consiste em orientar as fibras na direção da força aplicada, como visto nas figuras. Na primeira figura, a gente tem forças aplicadas na vertical, então dessa forma as fibras foram orientadas na mesma direção. E na segunda figura, a gente tem as forças aplicadas na diagonal, então da mesma maneira as fibras foram colocadas nessa direção. Agora eu vou comentar brevemente sobre o processo de fabricação de materiais compostos de uso aeronáutico.
Para produzir um laminado, tem formas tanto manuais, como por exemplo o HLU, também tem formas automatizadas, como por exemplo o AFP. No HLU, basicamente, é feita uma camada por camada, isso é, a gente faz uma camada colocando fibropolímero, isso de forma manual, depois a gente faz outra camada e coloca em cima e assim por diante, vai empilhando as camadas, como visto na primeira figura. Já no AFP, utilizam-se robôs para posicionar as fibras de forma automática. A gente programa o robô e ele posiciona essas fibras. Aqui eu quis trazer um pouco mais de cada um dos processos. No HLU é possível ver na figura a pessoa colocando o polímero e espalhando ele. E já no FP a gente consegue ver no vídeo o robô colocando algumas fibras e formando a camada do material. Então o robô ele é programado, ele vai colocando fibra por fibra na direção que ele foi programado e vai compondo o material assim. E agora que vocês já sabem o que é um laminado, a importância das orientações das fibras e um pouco sobre os processos de fabricação, eu tenho outra pergunta. O que será que deveria ser feito se existissem várias forças aplicadas na estrutura em diferentes direções, como mostrado nessa figura? Para pensar um pouquinho e se precisar pode até pausar o vídeo. Bom, a resposta para a questão levantada é basicamente utilizar um material composto que tem fibras orientadas em diferentes direções em cada uma das suas partes, o que a gente chama de compósito avançado. Nas figuras a gente pode ver a representação desses materiais com fibras em diferentes direções, a fibra vai variando ao longo do material. E isso permite uma maior otimização do material. Então agora eu vou apresentar um dos projetos que o GE vem desenvolvendo relacionado a materiais compostos avançados, que tem como título A influência de defeitos de fabricação de laminados compostos com rigidez variável, uma análise de falhas em estruturas aeronáuticas avançadas. De maneira simplificada, o que a gente quer é analisar como os defeitos de fabricação dos compostos avançados influenciam na falha do material e, a partir disso, desenvolver modelos computacionais para auxiliar na previsão dessas falhas das estruturas em composto avançado. E, como já visto, a previsão de falha ela pode aumentar a segurança do transporte aéreo. Bom, como dito, o uso de material composto avançado poderia otimizar a estrutura, já que as fibras são orientadas em diferentes direções em cada parte do material, e com isso pode suportar forças aplicadas em diferentes direções. Apesar disso, a fabricação dessas estruturas avançadas é bastante complexa, porque para ter uma quantidade mínima de defeitos, o processo de fabricação se torna bastante caro e aí fica inviável. Dessa maneira, com o projeto desenvolvido, seria possível entender melhor como os defeitos de fabricação influenciam na falha do material e, com isso, aplicar os modelos desenvolvidos para tornar a aplicação dos materiais avançados viável na indústria aeronáutica, já que os custos seriam mais aceitáveis e seria mais seguro. A título de curiosidade, eu trouxe aqui mais dois vídeos de fabricação de compósito, fabricação automatizada, claro, com o uso de robôs. O primeiro ele tem as fibras orientadas de uma única direção, a gente consegue ver o robô colocando aí parte do tecido e das fibras. E no segundo vídeo a gente consegue ver o robô variando a direção da fibra ao longo da camada, ou seja, fabricando um compósito avançado. Agora eu vou descrever brevemente as etapas desse projeto. Bom, primeiro ocorre a fabricação das amostras, ou seja, são produzidas algumas peças em compósito avançado. Depois disso, é feita uma caracterização experimental dessas amostras. O que é isso? São realizados alguns ensaios para determinar propriedades de interesse das peças fabricadas, como, por exemplo, a força máxima suportada pela peça. Em seguida, é feita a identificação de falhas e defeitos, ou seja, a gente analisa as peças antes e depois dos ensaios para ver os defeitos de fabricação que tinham nelas e como que o material falhou. A partir dessa análise de falhas e defeitos, começa o desenvolvimento de modelos matemáticos e físicos para descrever o comportamento visto na estrutura, que ocorre inicialmente em uma escala microscópica. Com esse modelo matemático, a gente formula outros modelos, mas agora na escala meso e macroscópica, que são implementados em um software. Bom, resumindo até então, as peças fabricadas são ensaiadas para que possa ser analisado seu comportamento e as propriedades de interesse, e a partir disso e dos defeitos de fabricação vistos, são feitos modelos matemáticos em diferentes escalas que descrevem o comportamento da estrutura.
E esses modelos são implementados computacionalmente. Depois da elaboração desses modelos, a gente precisa identificar de forma experimental alguns parâmetros associados ao modelo. Isso é, alguns valores que complementam o modelo e faz que ele seja mais preciso e realístico. Em seguida, a gente realiza simulações computacionais e a gente compara os resultados encontrados computacionalmente com os resultados experimentais. E caso esses resultados sejam semelhantes, eles são validados e os modelos desenvolvidos são integrados em outros softwares. Caso contrário, caso os resultados sejam diferentes, a gente retorna a uma etapa da linha central do diagrama, ou seja, muda alguma coisa no modelo matemático desenvolvido, seja na escala micro, meso ou macro, ou os parâmetros utilizados, para tentar fazer a validação ocorrer, se possível. E a partir das etapas descritas, espera-se compreender melhor a fabricação e o comportamento dos materiais compostos avançados, e com isso vai ser possível projetar estruturas mais seguras. Além disso, o projeto tem alguns impactos econômicos, já que o custo de fabricação vai ser mais aceitável e as estruturas vão ser mais seguras, e também impactos ambientais, já que a otimização dessas estruturas faz com que haja um menor uso de matéria-prima, promovendo assim um desenvolvimento mais sustentável. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer ao GE e ao CNPq pelo apoio prestado e pela oportunidade de poder divulgar esse projeto. E eu também espero que vocês tenham gostado um pouco e se interessado mais pelo tema. E por último, aqui estão algumas referências das imagens e dos dados utilizados nessa apresentação.